Eu vou te apresentar os 4 motivos que levam o Irã não gostar tanto dos Estados Unidos. Eu vou usar esse não gostar porque aqui no YouTube você não pode falar aquela outra palavra, que é uma palavra muito mais pesada. Vamos ver os motivos? O primeiro motivo é que os Estados Unidos, em 1953, ajudaram ou derrubaram o governo democrático liderado pelo primeiro-ministro Mohammad Mossadegh. O Mohammad Mossadegh estava se alinhando ali para o lado soviético, nós estávamos no início da Guerra Fria, e os Estados Unidos não queriam perder uma área de influência ali no Oriente Médio. Né? Lembro você que a Guerra Fria era disputa por áreas de influência. E colocaram no poder um cara totalmente alinhado aos Estados Unidos, que era o Shah Pahlavi. Ele sobe no poder e começa a restringir algumas liberdades políticas, algumas liberdades sociais. Tá, mas qual que era a relação dos Estados Unidos com esse Shah? Gente, era parça, era parceiro. Os Estados Unidos deu total apoio ao Shah Reza Pahlavi. Isso mostra para o governo, ou melhor, para a população iraniana, que os Estados Unidos começou a colocar o bedelho ali na liberdade e na democracia do Irã. E a coisa não ficou legal, não. Mas antes de continuar a nossa história, ó, se inscreva no canal, não custa nada, é um canal de educação, precisa do seu apoio. Só clica ali, ó, se inscreve, deixa o like, isso ajuda demais, né, o YouTube divulgar conhecimento aqui na plataforma e não só aquelas bobeiras que a gente vê aí na internet. Vamos continuar? Toda essa interferência dos Estados Unidos no país e a crise econômica também, resultando das ações do Shah Reza Pahlavi, leva a uma grande revolução. Em 1979, nós tivemos a Revolução Iraniana, que derrubou o então Shah Reza Pahlavi e instaurou um clero ligado à religião islâmica, que é a religião majoritária do Irã. A partir daí, o anti-americanismo aumenta no Irã. O Irã começa a conversar mais com a União Soviética, mas a União Soviética, já entrando na década de 80, já estava mais em frangalhos, já estava muito mais vulnerável. Aí o Irã fala o seguinte, calma, para a gente, né, se fortalecer e conseguir a nossa autonomia e o governo islâmico se perpetuar, nós temos que investir em armamento, em exército forte. Foi aí que o governo iraniano pegou todo o dinheiro que nós temos ali, proveniente do petróleo, e passa a investir numa indústria armamentista que vai fortalecer o país, e foi uma das causas que mantiveram esse governo ligado à religião islâmica até hoje. Tá, mas os Estados Unidos não ia deixar barato não, claro. Os Estados Unidos, desde a Revolução Islâmica, em 1979, realiza embargos econômicos no Irã. Então, as empresas estadunidenses e até dos seus parceiros não podem investir na economia iraniana. Então, entra muito menos dólar ali no país. Claro que o Irã é um grande produtor de petróleo, vende para outros países, está muito próximo da China, vende petróleo para países europeus, mas para os Estados Unidos, que é o principal comprador do mundo, pouco, quase nada. Claro que em algum momento da história aí, os Estados Unidos se viu necessário daquele petróleo iraniano. E aí diminuiu um pouco essas hostilidades. Mas atualmente a hostilidade é gigantesca e há uma seção aí muito grande nas relações políticas e econômicas entre Estados Unidos e entre o Irã. Tá, mas isso ganhou ainda mais escala quando o Irã falou o seguinte, vamos enriquecer urânio para a produção de energia. Aí os Estados Unidos pensou assim, mas o Irã tem gás natural, o Irã tem petróleo, não precisa investir em enriquecimento de urânio para gerar energia, porque a fala do Irã era essa, vou investir para produzir energia nuclear para abastecer as nossas cidades, a nossa indústria. Os Estados Unidos falou, mentira,
vocês querem enriquecer urânio, criar tecnologia para isso, para desenvolver armas nucleares. Aí a pressão aumentou, porque a pressão não foi somente dos Estados Unidos. A Europa também entrou no jogo, entrou ali nos Paranauê. E aí o Irã se viu pressionado, abriu o país para a entrada de pessoas ligadas à fiscalização, né, da produção de urânio, de energia nuclear do mundo. As pessoas foram lá e falaram, olha, o Irã, ele não tem capacidade ainda de produzir energia nuclear, mas pode ser que no futuro tenha. Isso leva a um aumento ainda maior dessas sanções. Os Estados Unidos aumentam as sanções, o Irã, ele entra mais em crise econômica, e isso aí estimula ainda mais a população, o anti-americanismo. É claro que alguns setores da população iraniana não têm esse pensamento, é contra a presença dos clérigos no poder, né? Mas e é a favor de um alinhamento maior aos Estados Unidos. Beleza? Curtiram? Desce o dedão no like, se inscreva, ó. Resumir um negócio que é complicado, hein? É entender as causas desse tananana entre Irã e Estados Unidos. Falou, pessoal.